Eu sou o tipo de pessoa que tem que ver para crer. Ao mesmo tempo, eu sou muito sonhadora. Eu sempre fui muito sonhadora. Eu cresci no interior da Bahia. Eu sou uma de 6 irmãos que foi criado por pais agricultores. Eles também trabalharam na seringueira. Era uma vida bem simples, uma vida bem difícil, mas nossos pais eles fizeram o melhor que ele podia com aquilo que eles tinham no momento. Nós somos criados, então, com muitas crenças negativas e também com muita desinformação. Na verdade, eles não tinham esse conhecimento nem para eles. Então, nós não crescemos com um conhecimento sobre finanças, sobre dinheiros, sobre autodesenvolvimento, sobre carreira. Não crescemos com esses tipos de conhecimento. Daí você já consegue imaginar. Eu me tornei uma adulta travada, sem dinheiro, sem informação sobre dinheiro, cheia de dívidas. Então, naturalmente, que nada dava certo para mim. Só agora, no auge dos meus 36 anos de idade, que eu estou começando a prosperar, porque só agora que eu comecei a ter conhecimento, comecei a ter informação, comecei a estudar sobre esses assuntos. Então, eu não estou começando a prosperar agora porque eu estou ganhando mais dinheiro, muito pelo contrário. Na verdade, agora eu estou no meu processo de evolução exatamente porque eu comecei a buscar conhecimento, eu comecei a moldar a minha mente, eu comecei a estudar sobre as coisas que envolvem finanças. Aconteceu. E hoje nesse vídeo eu quero te contar exatamente o que aconteceu depois que eu conheci a lei da atração e porque isso tem mudado completamente a minha vida. Esse termo lei da atração, ele surgiu na minha vida alguns anos atrás, quando eu comecei a me autodesenvolver. Quando eu comecei também a estudar sobre autodesenvolvimento. Então eu comecei a surgir sobre então começou a surgir esse assunto sobre lei da atração. É claro que para mim não foi algo muito difícil de eu aceitar, porque eu sempre tive muita fé em Deus, eu sempre tive essa coisa de conversar com a lua, de conversar com o universo, eu sempre acreditei muito que Deus quer sempre o melhor para a gente. E eu tenho muito essa fé que Deus quer sempre o melhor para mim. Eu acredito real nisso, que tudo que acontece na minha vida, que a maioria das coisas que acontecem na minha vida é porque Deus está me moldando para algo melhor. Eu, de fato, eu acredito muito nisso, que Deus ele quer sempre o melhor para mim. Então não foi difícil de eu começar a acreditar também nessa coisa da lei da atração, que é você pedir de forma intencional uma coisa, é você acreditar de forma intencional que aquela coisa ela vai se manifestar na sua vida. Eu sou o tipo de pessoa também que tem que ver para crer. Então eu queria logo testar, eu queria logo saber se isso de fato ia funcionar. E é claro que não é assim que isso funciona. Até porque a lei da atração, você tem que estar alinhado com o universo, você tem que estar alinhado com aquilo que você quer, você tem que estar preparado para receber aquilo que você tanto deseja. E o universo, ele tem tudo aí que você deseja para te dar. Mas não é só assim, pensei hoje, ficou aqui sem fazer nada e amanhã vai estar tudo ali na minha porta. Não é assim que funciona, não é só pensar e esperar que as coisas vão acontecer. E exatamente, não foi assim que aconteceu comigo. Não foi só eu pensando, imaginando, amanhã vai estar tudo feito. Não foi. Mesmo assim, eu ter tido esse resultado imediato que eu já queria, eu segui firme, estudando, aprendendo, vendo como funciona, vendo de que forma eu conseguiria aplicar esse conhecimento na minha vida. E isso foi moldando a minha mente. Eu era aquela mulher que vivia reclamando de tudo dentro de casa. Eu era muito reclamando, eu reclamava de tudo dentro de casa, por qualquer coisa eu estava reclamando. E eu comecei a perceber que reclamar não resolve problema. Eu era também a mulher endividada, porque eu tinha aquele sonho, eu tinha um sonho de que eu iria empreender, que eu iria mudar de vida empreendendo. Só que na verdade, quando eu comecei a estudar, a quando eu comecei a estudar sobre isso, eu percebi que o que eu queria, na verdade, não era empreender, o que eu queria, na verdade, era a compra, porque eu passava muito tempo da minha vida procurando coisas para comprar,
com essa desculpa de que eu iria empreender, então eu passava muito tempo procurando coisas para comprar, ficava dias e dias ali imaginando, comprando coisas, quando essas coisas chegavam, era só aquela alegria, aquela empolgação pelas coisas que chegou, e depois eu não fazia nada daquilo. Já contei também aqui em outro vídeo como que eu me endividei com essa desculpa de que eu iria empreender e acabei bastante endividada. O que eu gostava mesmo era daquela sensação boa que o ato de comprar te traz, né, a dopamina que o ato de comprar te traz, então você se sente feliz em estar comprando, estar recebendo aquele bem. Eu era a pessoa também que me importava demais com o que as outras pessoas falava, pensava sobre mim, eu me importava demais com isso. E quando eu comecei a estudar sobre lei da atração, sobre autoconhecimento, autodesenvolvimento, eu percebi que a maioria das críticas que a pessoa te faz, na verdade não é nem algo sobre você, é algo sobre elas, é um problema que elas têm com elas, que elas têm que resolver com elas, e elas preferem transferir isso para você, jogar isso em cima de você para te deixar mal também. Muitas vezes elas não conseguem lidar com aquilo e aí transfere para você. Então, muitas das críticas que você recebe, na verdade, não é nem algo sobre você, é algo sobre aquela pessoa que está te criticando e está transferindo isso para você. Então, quando você começa a praticar a lei da atração, você percebe que o universo ele começa a se moldar de forma que as coisas vai chegar para você, as oportunidades vai chegar para você, aquela pessoa que vai te ajudar, que vai te dar um toque, vai começar a vir, a surgir as ideias, as boas ideias, vai começar a surgir na sua mente. E foi então que eu comecei a parar de fazer essas coisas. E aí eu comecei, através da lei da atração, a fazer o inverso. Eu comecei a agradecer pelas coisas que eu já tinha. Eu comecei a prestar atenção nas crenças que eu tinha, nas crenças sobre dinheiro, crenças sobre relacionamento, crenças sobre prosperidade. Eu comecei a prestar mais atenção nessas crenças que eu tinha. Eu comecei, um exemplo aqui, eu trabalho com seringueira, então eu tenho que sair de casa, a maioria das vezes eu saio de casa, o dia ainda está amanhecendo. Pego o meu carro e vou trabalhar. Então eu comecei a botar um louvor aqui no carro e prestar atenção de como é lindo o dia amanhecendo, algo tão simples que eu fazia aquele percurso todo dia. E eu comecei a prestar atenção como que é lindo ver o dia amanhecendo, e essas coisas começou até a deixar o meu trabalho mais leve, meu dia mais leve. Quando você começa a entrar em sintonia com o universo, quando você começa a alinhar seus pensamentos, quando você começa a ter uma vida mais leve, o universo ele começa a se moldar para te ajudar. É algo surreal. O universo, ele começa a te enviar pessoas que vai te ajudar, você começa a ter boas ideias. No meu caso, para sair das dívidas, nós tivemos a ideia de começar a fazer geladinho gourmet, depois nós tivemos a ideia de botar pula-pula. Isso tudo foram ideias que começou a surgir na nossa cabeça, até porque antes eu também tinha ideias. Eu também achava que eu ia mudar de vida empreendendo, mas as ideias que eu tinha eram todas um fiasco. Depois que eu comecei a estudar a lei da atração, que eu comecei a entender de fato que a gente tem que desejar aquilo que a gente quer e começar a andar naquela direção, porque também eu não acredito na lei da atração, naquela lei da atração, que é você imaginar e não fazer nada, só ficar ali pensando sem fazer nada. Não acredito muito nessa lei da atração. Eu acredito na lei da atração, naquela que você age, naquela que te move, naquela que você tem um desejo, mas que você busca aquele desejo, que você anda em direção àquele desejo. No meu caso, eu queria pagar minhas dívidas, então começou assim, de fato, surgir as boas ideias para que me fizeram pagar minhas dívidas. E as mudanças, elas não vêm da noite para o dia, não é assim, você começou a estudar sobre isso hoje, amanhã sua vida está resolvida. Não é assim que funciona. Até porque você tem que até porque você tem que estar alinhado, você tem que estar em uma frequência alta para que você consiga atrair as coisas que você deseja. E se sua vida ainda não mudou, talvez não seja falta de sorte, talvez seja só a forma como você está olhando para ela. Você só enxerga problema, você só vê as coisas ruins.
isso tudo é energia, aquilo que você mais foca é aquilo que vai voltar para a sua vida, é aquilo que você vai estar atraindo. Se você só foca em problemas, se só você só vê feio, só vê defeito, só vê isso, vê aquilo, essas coisas vai tudo voltar para você. Em tudo aquilo que você foca, é tudo o que retorna para você. E se esse vídeo fez sentido para você, já comenta aqui para mim. Eu escolho prosperar. Te convido também a se inscrever nesse canal, que eu vou continuar trazendo mais conteúdo a respeito desse assunto de autoconhecimento, lei da atração e etc. Um beijo e até o próximo vídeo.